Olá a todas, todos e todes que estão nos assistindo. Na verdade, era todos, todas e todos que estamos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Eu queria agradecer muito a presença de Otávio e de Gabriela aqui conosco, né, para a gente fazer o debate dos filmes em mais uma sessão de debate do 16º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Vou pegar aqui meu script para seguir. Espero que todos os que estejam nos vendo, nos assistindo, e vocês que estão aqui comigo, espero que todos estejam bem, desfrutando de saúde, tranquilos, em harmonia, nesses tempos que têm sido tão desafiadores para todos nós. Experimentamos tempos delicados que nos convocam a estarmos todos centrados, centrados no que é mais importante. E nós, do Panorama, seguimos confiantes que lutar pela educação e cultura são essenciais para todos nós. Gostaria de lembrar que o Panorama tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural, via Lei Aldir Blanc, que é direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. E aí eu queria continuar conversando com vocês e dar as boas-vindas para os representantes do longa e do curta que estão presentes aqui conosco nesse debate, né? Queria apresentar vocês, mas antes gostaria de dizer o quanto foi importante para nós receber os filmes de vocês, o quanto nós gostamos do filme de vocês, que foram pescados entre os mais de 1.000 inscritos. Então, o que já é uma deferência grande. Então, eu queria fazer as honras da casa e apresentar condignamente essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui conosco nesse debate. Começando por Memórias Afroatlânticas, com Gabriela Barreto. Formada em cinema, Gabriela iniciou a sua carreira realizando filmes e ganhando prêmios quando ainda era estudante de cinema. Sua carreira é marcada por abordar a cultura popular afro-brasileira com uma visão diferenciada, privilegiando pontos de vista muitas vezes negligenciados, em especial da mulher negra. Foi diretora de cena da série ficcional A Música da Minha Vida e dos curtas A Cor da Liberdade, Rio São Francisco, Terra Marcada, Contos de uma Lavadeira, Mestre Felipe e a Faca de Ticum, A Capoeiragem de um Mestre e seu Bando Anunciador, Preta é a Mãe, Tributo ao Mestre Bigodinho, Sambadeiras do Recôncavo, Umbigada, Lumbráticos Nós Éramos, Bitola Cabeça Super 8 e Maria das Cabras. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Álbum de Casamento, que eu apresento agora o curta Álbum de Casamento, de Otávio Conceição. Otávio Conceição é graduando de Cinema e Audiovisual pelo UFRB. É membro do Grupo de Pesquisas e Experimentações Sonoras Sonatório e do Grupo de Estudos e Práticas em Documentário. É cineclubista, sendo ex-membro do Cineclube Mário Guzmão, pelo qual realizou oficinas, mostras e sessões. Trabalha como roteirista e microfonista em cinema. Realizou 3 filmes autorais, Black Friends Forever, Desamor e Álbum de Casamento. Foi assistente de curadoria no Cachoeira Doc 2020 e coordena View e Review, blog de críticas. Gente, então, vamos começar o debate de hoje pelo longa-metragem Memórias Afroatlânticas. E eu queria dizer que eu fiquei muito chocada, principalmente vendo o quão jovem você é, o quão nova você é, Gabriela. Eu fiquei muito chocada com... Eu não gosto dessa palavra, resgate de memória, né? Mas, assim, fazendo um balanço, né? Fazendo uma correlação entre o seu filme e o filme do Otávio, a gente pode dizer que os dois são resgates de memória, mas são resgates de memórias que, ao mesmo tempo que são íntimas, são universais. Ao mesmo tempo que são caras, né? Que são ali identitárias, são muito universais. E me impressionou muito o filme de Otávio, porque está no quintal, né? E a gente sempre fala, uma das definições do local, que é você falar do seu quintal, mas falar do seu quintal de uma forma universal, né? Que é o que ambos fazem nos seus filmes,
mas que você, Gabriela, quando você traz o Memórias, né, Afroatlânticas, a gente vê que esse quintal é o mundo realmente, né? A Bahia, o Recôncavo, tem uma das mães de santo que fala essa questão do umbigo, né? O umbigo está ligado ali, está interligado. Que ela fala da identidade, que ela fala que ela olha para as fotos e é como se o DNA dela estivesse já no mundo, né? Já persistindo no mundo. Isso é muito forte, isso é muito bonito, porque o DNA é único, né? O que conformata biologicamente a sua identidade, mas ela falar que o DNA dela já estava no mundo é uma conexão extrema entre né, Bahia, África, Estados Unidos, enfim, né? Tipo, entre onde a diáspora foi, para onde a diáspora se espalhou. E aí, você traz tudo isso, por que eu fiquei chocada? Porque você traz tudo isso dentro de um parâmetro que as pessoas não falam e que para mim é o sine qua non, assim, para mim é o alfa e o ômega, que é o parâmetro da língua, que é a primeira coisa que se perde, né? O parâmetro da língua e da linguística, que é a primeira coisa que se perde quando se é dominado. A primeira coisa que o dominador faz é arrasar sua língua e fazer com que você fale a língua do dominador, o que é uma quebra identitária, né? É um flanco identitário muito grande. E aí, ambos os filmes, mas focando no seu, é memória, performance e rastro de identidade o tempo todo. Memória, performance e rastro de identidade. Eu queria que você me falasse de onde, que semente foi essa que brotou no seu coração para você fazer esse filme, né? E como foi esse processo, como foi essas descobertas, né? Como foi esse trâmite com o Javier e tudo. Queria que você desse um pouco essa panorâmica dessa pulsão originária desse filme. Maravilha. Primeiro eu quero agradecer o Panorama, né, por estar aqui nessa janela. Primeira vez que eu participo do Panorama, então eu estava muito afim mesmo, assim, sabe? E com esse filme também, que eu acho que eu tive a sorte, né, também de ser convidada. Na verdade, eu fui convidada para dirigir esse filme. Eu não sou de santo, respeito muito, mas assim, eu não tenho religião, não tenho essa busca, né? E esse filme foi um presente, porque eu acabei indo, né, na minha busca ancestral, através do próprio filme. Xavier, ele estava com essa, que é roteirista e também conduz o filme, ele estava com essa pesquisa na mão, né, que é uma pesquisa dele de doutorado e tal. E aí, quando eu fui convidada e fui entender o filme, que eu descobri que esse tesouro das gravações, das fotografias estavam guardados há mais de 70 anos, né? Que não tinha voltado para a Bahia. Eu falei, caramba, velho, a gente está com o tesouro na mão. A gente precisa agora fazer com que a gente transmita realmente essa memória afetiva, né? Porque isso aí vai mexer muito na memória afetiva das gerações. E aí a gente fez com que a ideia foi de pensar no como seria esse formato, essa linguagem, de fazer com que as pessoas se sentissem também à vontade, da mesma forma que eu acho e visualizo que o Lorenzo Tanner também, por ser negro, pesquisador negro, se sentiu também acolhido dentro dos terreiros, né? Para que ele pudesse captar os áudios, para que ele pudesse fotografar. Você percebe a diferença, eu falo isso, você percebe a diferença da fotografia, da estética de Pierre Verger, que é um branco europeu, né? Que é uma coisa mais plástica, né, mais estética, né, o olhar, né? E o olhar do Lorenzo Tanner, quando você vê a fotografia, a intimidade que ele tinha, gente, sabe? Então, eu me senti também assim, de uma certa forma honrada por ter sido convidada para fazer esse filme. E aí eu sentia também essa intimidade. De quando eu entrava no terreiro, eu via que ali era a irmandade, que estava no meu DNA. Tudo ali que a Cici falou, né? Que está no DNA da gente. Então, isso também... Então, também foi uma busca minha, né? De também tentar entender
uma curiosidade minha, e eu questionava muito Xavier no set de filmagem para poder ele soltar e falar de forma mais simples possível, para que todos pudessem entender, né, o que a gente estava ali falando, para que também não virasse uma tese, né? Eu tinha que fugir disso e trazer um formato, uma linguagem que eu pudesse ser leve, porque também está mexendo com memória, né? Então, de uma certa forma, é pesado também, né? Quando você está mexendo com a memória, está trazendo, né? Falando um pouco sobre a morte, né? Também. Mas, por outro lado, falando de coisas boas, né? São memórias leves, afetivas. Então, o que eu acho também é que o que mais ensina a gente dentro desse filme é a questão do silêncio. Porque, assim, para você aprender qualquer coisa, entender qualquer coisa, você precisa estar quieto, ouvindo. Né? Então, acho que o candomblé tem muito disso, do silêncio, do segredo, do guardar. E quando você abre esse guardar, você vê o tesouro. Então, é isso que eu entendi, que ficou tanto tempo guardado. Quando revelou, quando abriu, você teve muito mais valor, sabe, aquilo ali. Parece que é aquela questão mesmo do fundamento, né? O fundamento está ali sempre guardado. Então, eu vejo isso dentro do filme. E aí eu quis fazer uma coisa diferente também em relação à estética, porque é documentário, muita gente falando, e aí eu falei, vamos pegar as fotografias e fazer uma releitura, porque isso ainda existe aqui no Recôncavo. Por exemplo, o cara do pescador, né? As mães de santo, ainda existe, é só agora vamos fazer uma adaptação, porque tudo que ele fotografou daquela época, a gente vai conseguir tentar achar em Cachoeira, que tentar achar aquele piso, aquela porta que ainda está ali, existe aquela memória, é viva essa memória. Então, vamos tentar trazer, fazer essa conexão aí das fotografias. Além disso, também eu achei importante também trazer, através do ator Luiz Pepeu, que foi maravilhoso, aceitou o convite para fazer o Lorenzo, né? Eu achei importante marcar o Lorenzo Negro, não só ficar na fotografia, né, no imaginário, mas trazer, sabe, essa parte que é uma ficção dentro do documentário, mas trazer ele mesmo, a pessoa dele, né, que o que eu acho interessante do Luiz Pepeu é que ele não tem texto, né, mas os gestos dele, né, o gesto de Luiz Pepeu já mostra ali, já fala, né, muito, as análises dele analisando as fotos, ouvindo o som, né? Viajando ali no final que ele transcende, né? Ele tipo assim, consegui voltar para a Bahia e trouxe aí aqui, ó, minha porra, a Bahia é minha porra, sabe? Tipo assim, aí, ó, toma aí, galera, para vocês agora, sabe? E aí eu acho que essa questão aí também de trazer ele trouxe também uma leveza também para o filme. E é isso. Eu gostei muito, assim, falando dessa dimensão, é que eu achei uma palavra melhor do que resgate. Eu acho que tanto o seu documentário como o curta que é um documentário também, o curta de Otávio, traz uma questão de reavivamento, reavivar aquela memória na real, assim, e presentificar o seu documentário, tanto o seu documentário como o documentário de Otávio tem essa dimensão de presentificar e de reavivar, de fato, assim, né? E é uma coisa do candomblé mesmo, né? Tipo, você trazer de volta pelo cântico, né? Você trazer a presença pelo cântico, pela fala, pela invocação, e presentificar aquilo, como vocês fizeram com as fotos e tal. Eu quero voltar a você, eu vou passar para o Otávio agora, a gente vai continuar conversando. E eu queria. E a Gabriela falou uma coisa muito massa também, que eu acho que tem no seu documentário, que é a questão do silenciamento. Né? Tipo, existia um silenciamento, existia um não falar sobre aquilo, existia um não saber sobre aquilo, até que aquilo brota, né? Aquilo floresce, né? Como as gravações do Turner, né? Aquilo floresce, aquilo vem à tona, e daqui sobre aquilo é falado, né? Que também, inclusive, no seu documentário, o álbum de casamento, existe essas questões também de rastro de identidade, memória, afetividade,
e esse descortinar o que se é. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo que deve ter sido tão doloroso quanto, por exemplo, teve algumas das mães de santo, alguns dos filhos de santo, quando eu vi aqueles cânticos no filme de Gabriela, eles se emocionavam, né? Então, deve ter sido tão empático com você mexer nesse álbum de casamento quanto foi no filme de Gabriela essa presentificação dessa memória, né? Queria que você falasse um pouco. Que foi, Otávio? Gabriela caiu, Otávio está vindo para esperar. O que é, menino? Enquanto o Otávio não fala, você quer colocar mais alguma coisa sobre isso que eu falei, Gabriela? Otávio, não estou entendendo o que você está falando. É o quê? Abre o microfone, criatura. Eu não consigo. Ai, Aí, agora foi. Pronto, Gabriela. Foi que meu mouse não estava se mexendo, desculpa, gente. Imagina, fica tranquilo. Me conte. Primeiro, obrigado pela apresentação, né? E obrigado, Panorama, pelo convite do filme. Também é a minha primeira vez no Panorama, eu acompanho o festival tem uns tempos já. Acompanhava em Cachoeira, eu sou de Cachoeira, né? Estudo em Cachoeira. E acho que foi isso mesmo. É um filme que foi meio que um processo de terapia, porque eu coloco como um filme que é sobre a história de um casal. Eu não crio nenhuma questão pessoal ao redor do filme, mas é um filme sobre a história de um casal que dá para ver qual é o casal e quem são as pessoas que estão ao redor do casal. Aí eu coloco duas vozes que são a da garota e a da mulher mais velha, junto com a minha direção. Então, são meio que traz uma visão do que acontecia ao redor, né? Porque o casal não influencia só eles, mas tipo, as pessoas que estão ao redor deles. Então, é uma busca também dessa questão e dessa relação, né? Fazendo o filme durou uma semana, um fim de semana para ser feito, fora a montagem. Foi feito aqui em Salvador, onde eu morava, onde eu nasci. E traz as fotos de casal dos meus pais e narra os 20 anos de casamento dos dois. E durante todo esse processo foi a primeira vez que eu tinha falado com minha irmã em relação a tudo o que aconteceu, a tudo o que se sucedeu, que a gente estava sobre a influência dessas histórias. E a gente nunca tinha comentado sobre isso, nunca tinha falado como foi difícil, mas finalmente teve esse ponto em que a gente fez o filme, teve as falas. O filme se criou muito na montagem e ela me ajudou nisso. Ela não faz cinema. E é um processo de tentar construir o que aconteceu para poder seguir em frente, sabe? Tanto que, feito o filme, eu pensei, nossa, é o que precisa para mim, pelo menos. Eu pensei em arquivar o filme, em guardar. Só que eu acho que a ideia de vendar os olhos de todos os personagens do filme fez com que ele ficasse universal. E essa questão, trazer o seu pessoal sem ser umbiguista, sabe? Sem olhar só para você e tentar ampliar mais a ideia do que acontece, porque realmente acontece e é algo muito amplo. Então, eu tentei trazer algo que é meu, só que outra pessoa poderia se identificar. E eu acho que é um processo que foi selado, sabe? Eu acho que a gente construiu e que ele se resolveu. E feito ele, visto ele, e a partir de qual tela ele é mostrado, ele sempre se revela diferente para mim, sabe? É curioso isso. E as pessoas sempre têm uma questão
diferente, e é por isso que eu continuo com ele em mostras e festivais. Mas, em geral, é isso mesmo. É como se fosse uma obra em construção eternamente, né? Como se fosse uma obra É, aberta. E eu gosto muito disso que você fala. Eu achei isso um achado, você ter colocado a tarja nos olhos das pessoas por esses dois significados que você fala. Primeiro, porque você tirando essa identidade, você transforma em universal, digamos. E segundo, você fala de venda, você não fala de tarja. Então é como se aqueles olhos, naquele álbum de casamento, antes de tudo acontecer, estivessem vendados, né? Tivesse uma espécie de venda do amor, sei lá, da paixão, do sentimento, do que estava acontecendo mesmo, né? que não fazia com que eles olhassem para o futuro, né? Exato. O que ia acontecer no futuro. É como se fosse Uhum. uma aposta às cegas, né? Como todo casamento é, na verdade. Né? Sim. É. Então, assim, a gente volta a você daqui a pouco. Olha aí esse negócio desse mouse. Ai, 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 menina. E aí, queria, Gabriela, assim, pegar também esse gancho, né, dessa questão dessa universalidade, né? E universalidade versus silenciamento, né? Eu achei tão potente isso que você falou, que é como se as coisas tivessem seu tempo, que é uma interlocução também com o filme de Otávio, né? Como se as coisas tivessem seu tempo, né? Ou seja, isso é uma coisa muito do candomblé também, uma coisa muito de Xangô, né? Tipo assim, calma que a justiça vai vir, né? Ou seja, calma que que a gente vai ser justiçado, calma que essas gravações elas vão voltar para a Bahia de alguma forma. Então, não importa o tempo que passe, né? Esse silenciamento não vai ser eterno. Então, assim, queria muito que você falasse um pouco sobre esse processo, né? Inclusive porque, como você bem disse, é um trabalho de força, né? Foi uma pesquisa de força, uma pesquisa de fôlego, que você teve que transmutar em imagem e som, e de uma forma tão bela, né? Tão plástica e tão íntima, que eu acho que é o grande achado tanto do seu filme quanto do filme de Otávio. Essa intimidade que nos coloca, que nos acolhe, na verdade. Os dois filmes, a gente se sente acolhido por aquela intimidade, mesmo sabendo que não são histórias nossas. Então, queria que você desse um pouco mais, que você falasse um pouco mais desse processo afetivo, amoroso, de trazer da sombra, né, digamos, né, da sombra da memória pregressa, essas questões, né? Então, quando começou assim a ler o roteiro, eu fiquei, poxa, esse filme não pode, a única coisa que não pode acontecer nesse filme é ser um filme pesado, das pessoas chorarem. Esse filme as pessoas têm que lembrar de que sua memória é boa. Então, não posso trazer nunca esse peso para esse filme. Minha preocupação era essa. E aí você percebe dentro do filme, né, que a memória realmente das pessoas, como Mãe Carmen, que ela lembra com bastante alegria, né, falando da mãe menininha e fala também das outras pessoas que estavam ali envolvidas naquele momento. E aí você percebe que a memória que a gente trouxe foi uma memória afetiva para o bem mesmo, porque quando eu percebi assim que tinha algumas personagens que quando eu falava no nome das pessoas, né, iam chorar, aí eu falava, poxa, essa aqui eu tenho que saber como lidar com essa aqui, porque eu não posso trazer esse choro para cá. Sim, o choro é bonito, mas não pode ser um choro de desespero, sabe? Porque o belo tá no que ele fez, né? Mas, assim, foi tão forte esse filme, gente. Foi tão forte pra gente. Teve um momento, como a gente trabalhou com música, né? Eu vou falar um momento aqui, que tinha uma personagem dando depoimento, ela falando sobre a memória afetiva dela, que Oxum veio pra gente. Rapaz, foi tão bonito isso. Assim, e Oxum, ela é acolhedora também, né? Rapaz, foi uma coisa muito linda, que existiu, é o filme fora do filme, né? Que é a coisa que o diretor se encanta isso, quando acontece um filme fora do filme.
Eu queria muito trazer essa cena para o filme, mas não foi autorizada. Ai, desculpa. Mas não foi autorizada. Mas, tipo como se fosse assim... uma confirmação, né, de que vocês precisavam fazer esse filme. E que a gente estava no caminho certo. Não estava nada errado ali, entendeu? Estava tudo certo. Aí eu falei, poxa, rapaz, foram momentos assim que não só foram inesquecíveis para a gente do set de filmagem, para nossa equipe, mas assim, para as pessoas que estavam ali revivendo aquela memória e tentando ajudar a gente também a construir lá no terreiro do Cagi, do Capivari, lá no São Félix. Nilo chega para falar, não, vamos ajudar, vamos ver onde é que estava, onde foi tirada essa fotografia, sabe? Você sente assim uma conexão da negritude, né? Tentando buscar mesmo o caminho, a questão da diáspora mesmo que tem no próprio filme, né? Eu vivi isso, sabe? Viver isso foi forte, em coletivo, né? Com o terreiro lá do canto de uma menininha, com o terreiro de Joãozinho da Gomeia no portão, todo mundo querendo a busca, sabe? Eu acho que essa busca coletiva, né? Dessa memória coletiva, dessa memória coletiva e afetiva é que faz com que o filme fique bonito, sensível, né? E a essência do filme era essa que a gente buscou, na verdade. E, ao mesmo tempo, fazer com que o filme ficasse emocionante, mas que ele não ficasse chato, porque a gente estava falando da língua. E, de uma certa forma, quando você mexe e fala em outra língua, que não é a sua língua ali que você está confortável, fica chato. Você não está muito afim, né? E você não está, você não consegue o sotaque, né? Você acha estranho. Mas é tentar trazer essa forma de falar da língua mais leve possível para poder não ficar também cansativo, né? Não ficar uma coisa teórica e partir para a prática da memória, da busca do som, da musicalidade, né? Agora a gente vai estar lançando já o segundo, Memórias Afro-Atlântica 2, do Canta Música, e vai ser muito legal esse, porque assim, eu acho que a parte da língua a gente já entendeu. Agora vamos buscar a parte dos toques, dos cantos, né? Dos cânticos, que também você traz a língua, né? Através das rezas. Mas entender que toque é esse, para que santo, né? Quando se toca, para a gente poder também estar sabendo e respeitando também cada nação, como é que é o atabaque, como é que toca, porque é muito diferente uma nação da outra, a gente precisa entender isso. Eu acho que a gente vive um momento também de busca, né? Eu acho que a nossa negritude, nesse momento, assim, é um momento muito forte de busca, que é tão forte que é orgânico na gente, né? Deixar o cabelo, assumir o cabelo caracolado, cacheado, né? Não alisar mais. Já é uma busca coletiva disso, de se estar reafirmando, né? Também na busca dessa luta negra, né, também. Eu acho que eu acho também interessante quando fui convidada por Cássio e Xavier, porque eu sempre falo isso, porque eles são brancos, né? E é um outro olhar. Então, acho que eles também tiveram a sensibilidade de falar, pô, vamos ver, achar uma diretora negra, uma mulher que pode ter mais um jogo de cintura para entrar, para, não sei, né? Eu acho que a mulher sempre tem um jeitinho mais de saber chegar, entendeu? Então, puxando nossa sardinha mesmo. E outra coisa que eu acho também interessante, eu acho que é importante a gente estar sempre chamando mulheres negras para liderar, né, os setores dentro do cinema, porque isso é um ato político. Porque ser mulher em um set de filmagem já é difícil, e ser mulher negra é mais difícil ainda. Então, eu sempre acho que no meu set tem que ter ou mulher negra fazendo um longa é ainda mais é ainda pior, ainda mais difícil mesmo. Ainda pior isso mesmo. E poxa, foi um presente para mim esse filme. Eu até hoje aprendo muito com ele. E a gente tá assim, é tanta informação. Lorenzo Tanner não só gravou o Candomblé, porque nesse filme só deu para falar do Candomblé, mas ele gravou Mestre Bimba,
gravações inéditas de Mestre Bimba, da capoeira. Mestre Bimba é grande criador de vários toques de berimbau, que ele criou com influência aqui nos sons dos pássaros brasileiros, né, do Pantanal, que ele morou um tempo em Goiás. Então, um outro criador também de toques da capoeira, que é nossa, também gravou também muita coisa no Rio de Janeiro, que a gente tem que ir lá também buscar isso, né? Então, tem muito material ainda. Por isso que a gente não vai parar. Memórias Afro-Atlânticas não para. Não, eu A acho, ideia é voltar para a África e entender a origem, né? Para fechar a trilogia. Estou na busca da trilogia. eu acho sensacional isso. Eu acho sensacional, porque isso que você fala é muito a tempo. Eu tenho notado, e eu acho que isso é geral, um movimento de não apenas de resgate, mas de reavivamento dessas identidades negras e diaspóricas e de trazer mesmo para a luz algo que ficou injustamente escondido sob as sombras, envergonhado, né, que não se podia professar. Então, eu acho que não só o seu filme, mas outros filmes que estão no panorama também têm esse papel, cumprem esse papel de trazer o diálogo diaspórico à baila, ao debate, sabe? Trazer para a ordem do dia. E justamente nessa perspectiva que você fala, identitária. Né? Eu estou buscando uma identidade. Ainda que eu não professe, eu estou buscando uma identidade que está no meu sangue, que corre no meu DNA. Então, eu acho muito a tempo e que venham mais Memórias Atlânticas, assim, que seja uma trilogia, mas que daqui a pouco tenha um sequel, tenha um prequel. E aí eu passo para Otávio. Desculpem, eu passo para Otávio a palavra. Você falou que mesmo as pessoas que não é da sua família, que não fazem cinema e tal, elas te ajudaram nessa reconstituição dessa memória, né? Isso é muito bonito. E assim, um documentário, ele é feito na sala de edição, né? Tipo, há teorias que dão conta disso, né? Eu acho que o documentário, assim como a ficção, é um processo que começa desde o roteiro, você se cristaliza na direção e se conformata na sala de edição. Mas a teoria mais corrente é que o documentário é um produto de edição. E você dizer isso, né? Que membros da sua família, eles ingeriram na edição, isso é muito rico, isso é muito bonito. E isso demonstra também esse papel do cinema, inclusive um papel que aqui na Bahia o UFRB tem desempenhado muito, que é pegar essa identidade mesmo e colocá-la ali como protagonista, né? Essa identidade afrodiaspórica. Fala um pouco desse percurso, desse caminho aí, né? De você enquanto um homem negro, nordestino, baiano, ter contato com sua memória e dizer, não, essa memória não é só minha, e envolver sua família, que já é o microcosmo da sociedade, para depois envolver a sociedade como um todo nessa memória que não é só sua. Foi... Sim, eu fiz com tanto quanto minha irmã quanto minha tia o filme. Elas me ajudaram bastante com as falas e também com a produção, com as imagens do presente, né? E foi um processo que, por incrível que pareça, no começo eu estranhei, mas depois fluiu tão bem, sabe? Parecia que era algo que também estava meio que entalado e eles precisavam extravasar, sabe? Então eu gostei muito disso, mas era um filme que era para ser apresentado na minha matéria de documentário da faculdade, minha professora Amaranta, e no primeiro corte ele ainda não estava totalmente feito, não estava totalmente imaginado. Eu acho que foi a partir das conversas que eu tive com tanto com minha família quanto o pessoal que me ajudou na edição do filme, que me ajudou a fluir mais ele. E eu também não queria deixar. É porque é sempre difícil mexer com álbuns, né? Ainda mais de casamento. Eu acho uma coisa muito pessoal e muito invasiva se você fazer isso de forma incorreta. Então, eu não queria desrespeitar tantas fotos quanto as pessoas que estavam nas fotos. Então,
um do motivo das vendas é por isso também, mas foi uma coisa que combinamos em conjunto, sabe? Porque mesmo que a gente rodeie a história, mesmo que a gente participe da história, a história não é totalmente nossa. Então, não poderíamos contar ela como se fosse algo que só apenas a gente passou, que é, no caso, que são as vozes e com a minha direção, sabe? Então, foi algo feito em conjunto, mas que a gente respeita toda a história do casal, mesmo com os problemas assim. Mas, é, dando uma margem geral do histórico até agora do filme, acho que foi uma ótima experiência e que tá prestes a ser encerrado, eu acho. Eu acho que teve um caminho bonito o filme. Foi incrível falar com minha irmã sobre isso e fazer isso com minha irmã, sabe? Foi o primeiro nível de proximidade que a gente teve durante muito tempo. Então, eu acho que é isso. E um respeito com a ancestralidade em geral, né? E eu acho super bonita, dando um spoiler do seu filme, acho super bonita aquela cena do varal, que é você, eu acho que é você segurando o varal, não sei direito. Você segurando o varal, eu acho tão bonito aquilo, e aquelas roupas meio que presas, mas meio que as roupas do casamento, eu acho tão significativo e tão, assim, até do ponto de vista do candomblé, as roupas também têm um significado, né? Então, sei lá, eu acho muito muito poético assim seu filme, muito bem trabalhado assim. Os dois, na verdade, né? Tanto o seu como o de Gabriela também, os dois são muito poéticos. E aí eu queria saber se vocês se viram, se vocês viram o filme um do outro e se vocês têm considerações a fazer. Você viu, Otávio, o filme dela? Ah, eu não vi, eu quero muito ver. Você viu, Gabriela, o filme dele? Eu não consegui ver ainda. Ah, é, pelo menos ó, você, eu tenho certeza que eu vou assistir o seu, porque o seu é curta, assiste rapidinho. Agora, eu não sei se você vai assistir o meu. Assista, Ah, eu viu, vou. Eu vou Otávio, sim. porque é fundamental. Mas assim, eu queria então que vocês dissessem um para o outro o que que vocês diriam se vocês estivessem lá no Glauber, no Panorama, né? Tipo, se encontrando pós-debate ou antes do debate. O que é que vocês diriam um para o outro enquanto cineastas, assim, sabe? Tipo, não só conselhos, né? Otávio, não se acanhe, pode dar conselho também. Não só conselhos, mas o que estar juntos enquanto cineastas nessa época, né, que as identidades negras, que as identidades afrodiaspóricas estão se manifestando, né, estão se rebelando, né, como disse Gabriela, estão se colocando à luz do sol, né? O que é que vocês diriam, vocês dois, enquanto cineastas negros, né, afrodiaspóricos, outro, tendo um filme selecionado na competição do Panorama? O que é que vocês, como seria essa conversa, mesmo não tendo visto os filmes? Se eu estivesse no Globo agora, de frente para um monte de gente, eu estaria suando horrível, desfalecendo em pé, mas eu acho que eu perguntaria para Gabriela como é que ela não tá suando também. Não, na real, eu pediria um conselho de como se impor mais em set de gravação. Eu sou uma pessoa que convive muito em set de gravação e eu acho que estando em produções que você não faz parte da maioria, você se sente um pouco acuado, né? Sendo uma pessoa preta que faz cinema e não é totalmente profissionalizado. Eu acho que eu perguntaria isso. Então, Gabriela, você se mutou, você fez o contrário. Tá mutado. eu É. sou lerda, eu sou lesa, Que desculpa, nada, que mas eu nada. sou bem ligada no set, viu, de filmagem. Primeiro, eu acho que está sendo lindo aqui esse encontro. A gente está falando de memórias, né? Somos negros, são três aqui.
Isso é um marco para mim. Desde quando eu era estudante de cinema, eu circulei, eu falo emocionada mesmo aqui, certo? Eu me emocionei aqui agora, porque é muito difícil para a gente que é preto estar inserida no cinema, na publicidade, no jornalismo, né? Então, acho que é um momento bonito do festival, esse encontro. Eu acredito que o nosso tema fala muito da gente, da nossa negritude, porque uma frase que eu tenho, que eu acho que é bonita, é: meu futuro é o meu passado, e é isso que está acontecendo aqui com a gente. O nosso futuro, a gente está conseguindo estar aqui presente, né, vendo o para frente por causa do nosso passado. Então, obrigada. Eu acho que isso aqui está sendo único, é um marco para a gente. Fico feliz de estar aqui dividindo com outro jovem negro, né? Que hoje a gente vê muitos negros morrendo, né? Jovens morrendo, se perdendo e sendo mortos também por nada. E vejo que, assim, vejo que você tem futuro, porque pelo que as pessoas estão falando do seu filme, né? Pela sua linguagem, tudo que você conversou aí, eu admiro muito isso. Acho que a gente tem que realmente estar incentivando os mais novos e dando injeção de ânimo. Ceci também, acho muito bonito Ceci estar aqui mediando essa conversa, por ser baiana, negra, mulher, por estar passando por tudo isso. Ui, desculpa, a gente fala na negritude, a gente se emociona, gente. É isso mesmo, porque a gente tem que ser resistência, né? Sempre. Não dá para... E ainda mais por ser negro, tem que ser mais ainda, né? Ser resistência. Você tem que estudar mais, tentar ser o melhor, né? Porque mesmo você tentando ser o melhor, as pessoas vão estar ali para te julgar. Porque dentro do cinema e da publicidade, você vê muito mais pessoas brancas do que negros. Então, realmente é importante te estar levantando o outro, né? Puxando o outro, venha junto comigo. Então, acho que o que você falou, de você se impor mais dentro de um set de filmagem, primeiro, eu acho que você tem que saber um pouquinho de cada setor ali, para você ter o respeito de cada setor. E, acima de tudo, ter carisma, né? Poder respeitar a cada função, porque você sabe a importância de cada função, e ter carisma para dominar um set de filmagem. Você tendo essa carisma, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Até se a galera ficar... São 12 horas, digamos assim, de trabalho. Se você está ali, conectado com a galera, não está no posto acima, porque tudo bem, você é diretor, mas você está ali trabalhando igual a todo mundo, entendeu? Todo mundo está dando o seu sangue ali para fazer o seu melhor. Então, eu acho que se você está ali, tem a carisma, sabe dominar uma equipe, a galera vai querer ficar 24 horas com você. Não vai querer botar o seu próprio trabalho. Então, é isso. É ter conhecimento para você poder saber lidar com todo mundo, respeitar o trabalho de todo mundo, né? E é isso. Todo mundo sabendo que você tem conhecimento vai te respeitar. E você com a carisma vai chegar na mandinga, na ginga e vai saber levar sua equipe de boaça. Então é isso. Eu quero agradecer muito estar aqui presente com vocês. E é isso. Espero que você ganhe, que eu estou sentindo que você é forte, viu? Eu estou sentindo que essa equipe aqui é forte. E é isso, desejo boa sorte, merda, e vamos nessa. Axé para todo mundo. Obrigada, muito obrigada aqui pelo esse encontro maravilhoso. Valeu, Ceci, Panorama de Cinema, vida longa. Axé. Obrigada por ter feito as considerações finais. Mas rapidinho, não saia da sala, não. Porque eu não diria melhor. Tipo assim, foi maravilhoso. Esse conselho que ela deu para você é irretocável. Sim. E tudo que ela Muito falou obrigado, é retocável. Inclusive, tipo, muitíssimo obrigada, Gabriela, porque você deu uma aula para todo mundo que vai assistir, todo mundo que está aqui assistindo, você deu que se interessa por cinema, você deu a aula necessária
que as pessoas têm que receber para se empoderar no cinema. E eu diria, é muito irretocável tudo que você falou, mas eu só acrescentaria mais uma coisa que eu sempre digo, que Vilma Reis, a grande Vilma Reis, né, desembargadora baiana, negra, falou uma vez que a gente tem que ter o nariz para cima e o cabelo em pé. Nós negros temos que ser chamados pelo nome e pelo sobrenome. Temos que ter o nariz em pé e o cabelo para cima. O que é o nariz em pé e o cabelo para cima? Não é soberba, não. A gente tem que saber se impor, porque a gente tem que ter dentro da gente esse carisma que ela falou. E esse carisma vai fazer com que a gente saiba do que a gente está falando. Então, a gente vai se impor, certo? Ou seja, a gente vai chegar nos lugares com firmeza, se impondo, e o cabelo para cima é a nossa identidade. É para onde ele cresce, né? Ele cresce para cima, ele não cresce, ele não desce, né? Ele não é um cabelo de branco que desce, né? Ele é um cabelo que cresce para cima, né? Ou seja, faz parte de nossa identidade, né? Não vilipendiando nenhuma outra identidade, só reforçando a nossa própria. Então, se eu puder te dar um conselho, enquanto cineasta também, eu te diria isso: entre na tranquilidade, né, mas como diria Vilma Reis, nome e sobrenome, eu sou Otávio Conceição, nariz para cima e cabelo em pé. Arrasou. Faz suas considerações finais também, por gentileza. Obrigado, Cécia e Gabriela, pelos conselhos, de verdade. E também estou muito feliz com esse encontro agora de manhã. Não esperava ficar tão envolvido na conversa assim, que eu acordei meio com sono hoje, mas foi ótimo. É isso. Muito obrigado. Panorama e a todos, a todos. Nós que agradecemos a presença de vocês, de nossos convidados queridos, nossos convidados queridos, e a cada um que assistiu o Panorama, cada um que nos assistiu aqui e que está acompanhando o Panorama Internacional Coisa de Cinema. Continue a prestigiar esse festival baiano importante, necessário, e continue a prestigiar também o cinema brasileiro, do qual nós todos aqui somos partícipes, né? Do qual nós todos aqui somos vértices. E eu tenho dito isso em todos os finais de debate. Eu acho que é um coro que a gente precisa encampar, né? É um coro necessário, principalmente nesse Brasil, que tanto tem vilipendiado, pilhado e negligenciado a cultura, a arte e a educação. Então, eu acho que vai ser um coro que vocês vão me acompanhar. Vida longa ao Panorama Internacional Coisa de Cinema e vida longa aos festivais de cinema. Vida longa não só ao Panorama Internacional Coisa de Cinema, mas aos festivais de cinema e ao cinema brasileiro. Vida longa. Axé para vocês. Muito obrigada pela presença e boa sorte. E vamos continuar fazendo, vamos continuar levando o cinema adiante. Vamos para frente. Beijo. Beijo. Até mais. Até mais.